O que você acha? Qual que é a sua visão desse mundo? E acho que isso é um pouco legal, né? Você falou, fui desenvolvedor, né? Tive um passado negro com Java. Eu também. Eu não comecei no Java, mas eu pisei lá, né? Eu era do .NET, eu era do inimigo, como os caras diziam. Mas você acha que, é um pouco da minha opinião e eu queria entender a sua. Você acha que o cara, para ser um bom cara de segurança em AppSec, ele precisa ter sido dev? Ou é possível ser um cara de AppSec que vai fazer code review, que vai brincar de SaaS, de dados e tal, sem conhecer desenvolvimento? O que você acha? Como é que você enxerga isso? Boa. Boa, eu sou da máxima ali do, não sei se você já ouviu do Jim Manico, né? O Jim Manico aí da WASP, ele fala sobre isso. Eu acho que, assim, é importante saber programar, né? Ter sido dev vai ser um plus, vai ser um extra ali. Mas se você quer mexer com a AppSec, se você vai lidar com o desenvolvedor, se você vai tratar, né, atrapalhar ou melhorar a vida do desenvolvedor, você vai ter que ter um background dev, até para você ter empatia na hora de aplicar as ferramentas, de estabelecer processos, né? Aquilo que a gente estava falando antes de iniciar a gravação lá, de remover os atritos, né? Os atritos com desenvolvedores. Então, se você tem esse background, se você entende, consegue se colocar, né, no sapato do desenvolvedor ali, na vida do desenvolvedor, você entende melhor quando gera esses atritos e como evitar eles, né? Então, acho que isso é muito importante. E, claro, não dá para falar de AppSec hoje, falar de DevSecOps, sem falar de automação, né? Então, para você automatizar as coisas, você vai precisar fazer um código, nem que seja um YAML da vida, um shell script, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Ah, quer dizer que não pode ser AppSec se não souber programar? Não. Você talvez vai ter que escolher algumas outras atividades ou você vai ter mais dificuldade, né? Então, assim, a minha recomendação é que saiba programar, pelo menos uma linguagem, não precisa saber todas. Hoje, se você me der um código Java, diz, cara, vai para lá que eu não entendo mais nada disso daí, né? Então, hoje eu pego uma linguagem específica, normalmente eu foco mais em Python, estou aprendendo Go, mas, assim, saber código, né? Saber ler o código, entender pelo menos em alto nível, né? Teve uma pesquisa que eu fiz, por exemplo, do Kubernetes, onde a gente estava analisando uns atacantes abusando de uma API do Kubernetes, que é a API do Kubelet, né? Que é um agente que roda ali dentro de cada nó do Kubernetes. Essa API não é documentada, não tinha documentação. Eu tive que ir lá no código do Kubernetes, lá no GitHub, ler o código da API lá do Kubelet em Go, né, para entender. Mas eu não sabia Go, ainda estava aprendendo, ainda não sei Go, né? Mas eu consegui entender porque eu sei ler código, entendeu? Então isso facilita bastante na hora dessas análises, na hora dessa pesquisa do trabalho. E principalmente, cara, é o atrito com o desenvolvedor que você tem que evitar ao máximo, né? E a gente vai falar mais sobre isso aí. Mas, na minha opinião, tem que saber, ajuda bastante. Se não souber, vai ter dificuldade. Boa. Eu costumo falar que me ajuda bastante na área de AppSec hoje, acho que de segurança de maneira geral, desde que eu comecei, é o fato de ter sido dev, e aí, né, saber programar, como você usou bem o contexto, porque é exatamente isso, é você saber falar a língua do desenvolvedor. E o que eu vejo no dia a dia de principais problemas é assim, por exemplo, coisas relacionadas ao SAST, a TAST, testes de segurança, obviamente threat modeling e outras questões também, mas o atrito ele acontece mais onde? Onde você quer dar trampa, né? Ou tem que dar trampa pro dev. Então, mano, tá aqui uma lista de vulnerabilidades que você precisa corrigir. Ah, da onde veio isso? Ah, veio lá do Checkmarks, veio lá do Veracode, veio lá do sei da onde. Ah, não, isso aqui é falso positivo. Porque o dev ele quer evitar mais trampo, o backlog, aquela coisa. Então, muitas vezes o cara já... A primeira reação é, não, isso não é um problema. O seu trabalho de AppSec cara, isso aqui é um problema, é um risco, por A mais B, assim, tá aqui no código, precisa ser corrigido. Seja urgente, se não seja urgente, aí são outras questões. Mas essa conversa, não num alto nível, mas um nível mais técnico, né? De você falar pro dev, cara, o seu código tem uma vulnerabilidade, e ele aceitar isso, porque a maior dificuldade é essa, né? O dev, eu já fui dev, a gente tem um ego muito grande. Cara, você tá falando mal do meu filho, né? Como assim? Meu código tão maravilhoso, então... Acho que esse background ajuda bastante. E é o que você falou, não existe hoje DevSecOps, AppSec de uma maneira geral, sem automação.
ainda mais quando a gente fala de CI/CD, né, Continuous Integration, Continuous Delivery, até teste de uma maneira geral.